Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, povo eleito, povo santo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus queridos irmãos? Eu espero que estejam todos bem. Quero aqui dizer a vocês, meus amados e queridos irmãos, que eu estou bem de saúde, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero aqui, meus queridos irmãos, louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família. Meu querido irmão, sinta o meu abraço, receba um grande beijo em seu coração. Queridos irmãos, que todas as coisas boas, que tudo de bom aconteça nas vossas vidas. Ok, meus queridos irmãos? Que a paz e graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta série que começou aqui no canal ontem, dia 2 de maio. Esta série, meus queridos irmãos, que é Respondendo Sem Perguntas em Graça. Amados irmãos, neste vídeo aqui nós estaremos aqui respondendo a segunda pergunta desta série. No vídeo anterior, meus queridos irmãos, nós respondemos a primeira pergunta desta série. Pergunta esta que foi a seguinte: se alguém tira a sua própria vida, se uma pessoa se suicida, esta pessoa vai para o céu? Então, esta foi a pergunta do primeiro vídeo desta série. Para os irmãos que ainda não assistiram esta resposta, este vídeo, meus queridos irmãos, confira lá o vídeo, confira lá a resposta. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior, que foi respondida a primeira pergunta desta série. Amados irmãos, aqui neste vídeo nós estaremos respondendo a segunda pergunta desta série. E esta pergunta é a seguinte: o que é um eleito? E o que fazer para se tornar um eleito? Vou repetir a pergunta. O que é um eleito e o que fazer para se tornar, para ser um eleito? Meus amados e queridos irmãos, primeiro vocês precisam entender uma coisa. Presta atenção, olha. Antes de Deus criar o mundo, criar o céu, criar a terra, criar todas as coisas que existem no mundo, entenda, o mundo espiritual já existia. Deus já havia criado o mundo espiritual, Deus já havia criado os espíritos. Você entende? Agora, um eleito, presta atenção, um eleito é um espírito que Deus criou, um espírito que Deus criou e que estava com Deus antes da fundação do mundo. Por favor, vamos ler Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Olha, nele, escreve o apóstolo Paulo no Evangelho de Jesus Cristo, nele, ele nos escolheu, ou seja, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele é quem? Deus. Entenda isto aqui, meus amados irmãos. Paulo escreve que nele ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Segura. Antes da fundação do mundo, nós tínhamos esta forma humana? Antes da fundação do mundo, nós tínhamos esta forma física? Claro que não. Então, o que foi escolhido, o que foi eleito antes da fundação do mundo é o nosso espírito, porque esse espírito estava com Deus antes da fundação do mundo. Você entende, meus amados irmãos? Então, antes da fundação do mundo, Deus escolheu os espíritos, Deus escolheu aqueles espíritos para fazerem participação cá na terra, para fazerem parte deste projeto de Deus que é o mundo, e para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Você entende, meus queridos irmãos? Então, o eleito
é o espírito, é o nosso espírito. Você entende? Então, nós que carregamos esse espírito eleito para ser santo e irrepreensíveis em amor diante de Deus, queridos irmãos, nós somos considerados eleitos, somos considerados filhos, somos considerados escolhidos de Deus por causa desse espírito que está em nós. Mas na verdade, o que foi eleito, ou o que é eleito, é o espírito que foi criado por Deus, o espírito que estava com Deus antes da fundação do mundo e que hoje esse espírito está dentro de nós. Você entende? Para melhor você entender isto aqui, meus queridos irmãos, vamos ler Hebreus, capítulo de número, entenda, Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. Olha isto aqui, meu amado irmão. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Uma vez, entenda, uma vez que os filhos têm participação de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas para que, pela sua morte, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Você entende? Então, Paulo ele vai escrever que ele também, ele quem? Deus, entenda. Deus sendo Espírito, ele também participou das mesmas coisas. Ele também participou de carne e sangue, entenda. Assim como Deus participou de carne e sangue na pessoa de Jesus de Nazaré, os filhos também, quem? Os espíritos. Aqueles que foram criados antes da fundação do mundo, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Esses espíritos também têm participação comum de carne e sangue cá na terra. Você entende, meu amado irmão? Então, um eleito, meus queridos irmãos, não é a nossa carne, não somos nós na nossa forma humana. O eleito é aquele espírito que foi criado por Deus antes da fundação do mundo e que estava com Deus antes da fundação do mundo. Então, depois que Deus criou o mundo, depois que Deus criou os céus, a terra, ele decidiu fazer aquele espírito ter participação na terra, fazer aquele espírito participar de carne e sangue cá na terra. Você entende, meu querido irmão? Então, meus amados irmãos, nós, entenda uma coisa, nós somos espíritos revestidos de carne. Você entende? Deus, quando olha para mim, olha para você, entenda? Ele não vê essa aparência física aqui que nós temos. Não. Deus, quando olha para mim, olha para você, Deus vê um espírito perfeito, vê um espírito que estava com ele antes da fundação do mundo. E assim que acabar essa participação de carne e sangue cá na terra, esse espírito vai voltar para Deus. Esse espírito vai viver a eternidade no céu. Esse espírito vai voltar para o mundo espiritual, onde vai viver a eternidade com o Pai celestial, aquele que é o Pai do nosso espírito, esse espírito que foi escolhido, esse espírito que foi eleito desde antes da fundação do mundo, para ser santo, para ser repreensível diante de Deus em amor. Você entende, meu amado irmão? Agora, como se tornar um eleito? Como ser um eleito? Não tem como. Não tem como ser um eleito. Por quê? Porque nós já nascemos eleitos. Você entende, meu amado irmão? Então, a eleição foi feita antes da fundação do mundo. E essa eleição foi feita para aqueles espíritos fazerem o quê? Participarem de carne e sangue e serem santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Você entende? Então, não tem como ser eleito porque nós já nascemos eleitos. Você entende? Então, muita gente pergunta como saber se somos eleitos? Tudo bem, meus queridos irmãos? Esta série é respondendo às 100 perguntas. Queridos irmãos, brevemente estaremos respondendo esta questão aqui. Como saber se somos eleitos? Ok, meus queridos irmãos? Quero aqui mandar abraços a todos os irmãos, mandar beijos, mandar as minhas saudações a todos os meus queridos e amados irmãos. Dizer que estamos juntos, grande beijo, grande abraço, dizer que amo muito vocês, meus queridos irmãos. Tchau, tchau e até amanhã. Grande beijo. Tchau, tchau.